Isso que você está falando é muito bom, porque assim, você acabou de falar da base brasileira na Antártida, que é a base Comandante Ferraz, né? Essa base, ela iniciou lá muitas décadas atrás, no regime militar. Ela passou por todo esse processo, passou por Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Lula 2, Dilma, Dilma de novo, Temer e Bolsonaro. E é importante dizer, porque assim, ela talvez seja o maior caso de sucesso da pesquisa e desenvolvimento brasileira, porque ela passou por tudo isso, continuou viva e recebeu investimento do Bolsonaro, inclusive. Ou seja, a base Comandante Ferraz, ela expandiu, melhorou, inclusive, no governo Bolsonaro. E por que eu estou falando do governo Bolsonaro? Porque o governo Bolsonaro, pelo menos para a mídia e também para efeitos reais, práticos, é um governo que desinvestiu na ciência e tecnologia, na pesquisa, na educação. Vale lembrar, isso é o que a mídia diz. De fato aconteceu? De fato. Mas essa mesma mídia não dá tanta ênfase que o Lula também fez as mesmas coisas, a Dilma fez a mesma coisa, porque isso é um processo que tem acontecido desde a redemocratização do Brasil, né? Desde o tripé macroeconômico, o consenso de Washington, na qual os investimentos do Brasil eles têm sido travados. O ápice do Brasil enquanto investimento público se deu no regime militar, né? E aí você está falando de Golbery Couto e Silva, que foi o grande planejador, o grande geopolítico do Brasil. Então, para você ver a importância de você ter um geopolítico, de você ter um planejador, uma pessoa que pensa as coisas de cima, o nosso maior case de sucesso se dá do regime militar e passa por todos esses problemas. Então, quando uma coisa é bem feita, quando uma coisa é bem pensada, nem a polarização, nem a falta de investimento consegue quebrar. Né? A gente tanto fala dos Estados Unidos, que os Estados Unidos está um caos, que o tecido social está ruindo, que tem 60 mil pessoas morrendo por fentanil, mas ainda é a nação mais poderosa do mundo. Ou seja, para você quebrar a hegemonia dos Estados Unidos, você quebrar isso, vai demorar um tempo. Vai demorar um tempo, porque os Estados Unidos, querendo ou não, foi planejado, a geopolítica dos Estados Unidos funcionou e funciona. Eles têm o poderio econômico do dólar, ou seja, eles têm muitas armas para poder continuar tendo poder. Não digo nação mais poderosa do mundo. Mas é isso. Por favor, continue aí, Luiz. Acho que o Renzo quer Só para falar comentar uma coisa, não é que vocês estavam falando da Antártida, né? A exploração da Antártida, se você parar para ver, ela já se inicia exatamente ali com os europeus, né, com os britânicos e com o pessoal ali da Escandinávia. Tanto é que você tem a primeira grande exploração foi até daquele Shackleton, de um encouraçado lá dele, que era o Endurance, bem ali na Belle Époque, naquela época ali da Primeira Guerra Mundial e tal. Essa exploração da Antártida começou aí. Tanto é que ocorreu um naufrágio, né? Ocorreu um naufrágio, inclusive, ele conseguiu salvar toda os tripulantes e a embarcação afundou. Tanto é que ela foi descoberta, acho que até recentemente, 2022, ela está intacta lá. E aquela região ali do Golfo de Weddell é uma região que tem muito petróleo. Né? Os ingleses, o que é que eles fizeram logo de cara? Eles descobriram que tinha petróleo com essas explorações, eles fizeram logo um acordo nos anos 40, 50. Recentemente, a Rússia também descobriu petróleo lá. Bastante petróleo. Tem mais petróleo que o Brasil, inclusive. Só perde para a Arábia Saudita e para a Venezuela. Mas ainda é, terceira ou quarta região com petróleo, com recurso, né? As reservas declaradas, né? O Brasil tem muito petróleo que simplesmente nego nem pesquisa, nem vai atrás por conta de uma série de fatores. E só para complementar o que o Luiz falou, ele estava falando ali do Mário Travasso. Do Mário Travasso, você tem o próprio Everaldo Berghausen, né? Que
ele vai na esteira do Mário Travassos e ele introduz nessa esteira metodológica do Mário Travassos aquela concepção da união federativa. Ou seja, você tem um Estado, você tem uma união, e daí você tem o sistema federativo, com os estados aqui, como é o sistema republicano hoje no Brasil, né? E esses governos estaduais serem indicados, no caso, os governadores serem indicados diretamente pelo presidente, sem um sufrágio. No regime militar isso aconteceu, inclusive. Então essa era... E uma outra coisa é sobre... Até deixar para lá, mas só para comentar com a título de curiosidade, que é o primeiro tratado descritivo sobre o Brasil, que foi do Gabriel Soares de Souza, lá no século XVI, onde ele vai descrever ali a natureza, né, os aspectos geológicos, né, que a gente pode considerar como um primeiro aspecto de concepção do que se entende como teoria, uma teoria geopolítica, né, do Brasil, nesse sentido, mas era algo ainda muito, muito mais abstrato. Sim, e você estava falando, né, de Antártida, nós estávamos falando de Antártida. Antártida é um continente, ou seja, tem chão lá, tem terra lá, ou seja, tem minério lá, tem petróleo, diferentemente do Polo Norte. O Polo Norte é gelo, né? Então tem disputa, tem tratado, tem pedaços ali que são distribuídos por algumas nações. Noruega, você tem ali Nova Zelândia, Austrália, você tem aqui na América do Sul o Chile, a Argentina. O Brasil tem essa base, portanto, tem um pedacinho lá, mas ela é de caráter de pesquisa e desenvolvimento e tal, né? Mas o que no fim das contas vai fazer com que as nações possam explorar aquilo lá vai ser o hard power, né? Se você tem poder, você vai explorar aquilo lá, né? Porque o soft power, nesse caso, nada adianta, a não ser que seja soft power lá para os pinguins, né? Mas, por favor, aí, continue, Luiz. Perfeito.